Bem, pessoal, então a gente conhece o retificador de meia onda e então a gente sabe que a forma de onda na carga dele é uma forma de onda de meia onda. Deixa eu tentar fazer aqui rapidamente o mais perfeito possível, né, pessoal? Mas vocês sabem que desenho não é muito meu forte, mas é uma forma de onda mais ou menos assim, né? Vou violar aqui um pouquinho o espaço que a gente fez. Deixa eu consertar aqui. Vocês sabem que é uma forma de onda mais ou menos assim, meia onda. E acontece o seguinte, quando a gente coloca o capacitor aqui em paralelo com a carga, o capacitor ele passa a se chamar filtro capacitivo. E nós vamos entender por que esse capacitor ele passa a se chamar de filtro. Pois bem, a forma de onda na carga sem o capacitor é essa daqui em vermelho, meia onda. Mas quando a gente coloca o capacitor, vai acontecer o seguinte, pessoal. Olha só, conforme a forma de onda ela vai subindo, a tensão no capacitor também vai subindo, uma vez que o capacitor ele está em paralelo com a carga. E paralelo a tensão sempre é a mesma. Então no capacitor a tensão vai subindo também, até chegar na tensão de pico. Quando a tensão chega na tensão de pico, que ela começa a cair, aí nesse momento é que o capacitor vai fazer a diferença. Porque olha só, quando a tensão começa a cair, vai acontecer o seguinte, o capacitor ele já vai estar totalmente carregado com a tensão de pico, vai estar carregado. E uma vez que esse capacitor ele está carregado com a tensão de pico, ele carregou até chegar na tensão de pico, a hora que a tensão começar a cair, vai acontecer o seguinte, esse capacitor ele está energizado, ele está carregado, ele tem tensão armazenada nele. Então, essa tensão que está armazenada no capacitor, ela vai repor na carga essa energia que está caindo. De maneira que a forma de onda agora não vai mais continuar caindo como essa em vermelho aqui. Não, a forma de onda agora ela vai cair, mas vai cair muito menos, pessoal. Ela vai cair assim, ó, mais ou menos dessa forma aqui. Por quê? Ao invés dela cair até chegar em zero, o capacitor que está em paralelo com a carga vai repor essa energia, vai compensar essa queda, vai passar a alimentar a carga, não deixando que a energia caia até zero, mas que ela caia de forma muito mais suave, muito mais lenta, graças àquela energia que o capacitor armazenou no início. Então, aquela energia que ele se carregou aqui no início até chegar na tensão de pico, é essa energia que vai repor a energia na carga quando a tensão iria cair até zero. Dessa forma, então, a forma de onda na carga vai ficar assim. Ela vai cair um pouquinho, uma vez que o capacitor ele vai descarregar a sua energia na carga, só que ele vai descarregar essa energia na carga de forma muito mais lenta do que se não tivesse o capacitor. E aí vai acontecer o seguinte, quando o sinal da tensão for subir novamente, que é exatamente nesse ponto aqui, o capacitor vai se carregar novamente com a energia que vem do transformador e ele carregando novamente até a tensão de pico, recomeça o ciclo e a descarga dele vai ser novamente lenta, como nós estamos vendo aqui, até o quê? Até que venha a outra onda, que eu vou representar aqui tracejado, a outra onda carrega ele de novo e assim vai ficar essa ondulação aqui na carga. No início, na primeira carga, no primeiro ciclo de carga do capacitor, ela vem de zero até a tensão de pico. A partir daí, no momento que ela atinge a tensão de pico, ela descarrega um pouquinho só, até que venha outra onda e carregue o capacitor novamente até a tensão de pico, quando então o capacitor se descarrega na carga e assim o ciclo fica indefinidamente. Dessa forma, então, o fato do capacitor armazenar energia do momento de subida da onda e no momento da descida ele repor essa energia na carga é que vai fazer com que o capacitor funcione como um filtro. Por que chama de filtro? Porque o que é um filtro? É algo que tira a impureza, né? Um filtro de água, por exemplo, ele deixa passar somente a água pura e tira as impurezas da água. Aqui,
o papel do filtro é pegar essa onda que antes era meia onda, que subia, ficava um tempo em zero, depois subia de novo, que tinha uma oscilação muito grande, e fazer com que essa onda agora fique uma ondulação muito menor. Fique essa ondulação que a gente está vendo aqui de verde. Então, antes eu tinha uma onda assim. Agora eu tenho uma onda assim, pessoal. Olha só, uma ondulaçãozinha. Muito menor do que eu tinha antes. Então, por isso que ele chama de filtro, o sinal ele está filtrando. Ele ainda não é uma corrente contínua perfeita, retinha, estável o tempo inteiro. Ele ainda tem uma ondulação, mas ele chama de filtro justamente porque ele tirou grande parte daquela ondulação e reduziu ela. Obviamente que quanto maior o valor do capacitor, quanto mais cargas o capacitor puder armazenar, menor vai ser essa ondulação. Isso é óbvio, porque se o capacitor tem capacitância elevada, ele armazena mais cargas, então ele vai demorar muito tempo para se descarregar. Vou fazer aqui, por exemplo, em azul, aproveitando esse gráfico aqui, se fosse um capacitor de capacitância baixa, ele iria descarregar mais rápido, então a forma de onda dele seria assim, ó, ele ia descarregar mais rápido, a ondulação iria ser maior, né? Se fosse um capacitor mais baixo ainda, vou fazer de amarelo, ele ia descarregar ainda mais, olha só, né? E se fosse um capacitor muito elevado, ele iria ficar praticamente sem descarregar muito pouquinho só, né? E já ia carregar novamente, ia ser uma descarga muito leve, ia ser um sinal quase reto o tempo inteiro. Então, vejam que esse formato da onda em que ela cai um pouquinho, esse um pouquinho que ela cai, pode ser até bastante, como a gente viu aqui no amarelo, ou pode ser muito pouco, como a gente está vendo aqui nesse lilás, né, nessa cor aqui. Vai depender o quê? Do valor do capacitor. Se for um capacitor que armazena muitas cargas de alta capacitância, de aí milhares de microfarad, ele vai descarregar muito lentamente, então a onda vai ser quase reta, porque a descarga dele vai ser pequena. Já se for um capacitor mais baixo, de alguns microfarad, ele vai descarregar mais rápido, então vai ser uma ondulação maior. Então isso vai depender do capacitor, da capacitância do capacitor, mas também vai depender da carga, porque se a carga tiver uma resistência baixa, o capacitor vai descarregar mais rápido. E se a carga tiver uma resistência mais elevada, o capacitor vai demorar mais para carregar, vai ser uma onda mais reta. Então, dessa forma, é como nós vimos, o tempo de carga e descarga do capacitor depende tanto do valor do capacitor, quanto do valor da carga em que está ligado o capacitor, do resistor. Então, dependendo desses dois fatores aqui, do valor do capacitor e do valor da carga que eu tenho atrelada a esse capacitor, é que eu vou ter uma onda com ondulação maior ou menor. Essa ondulação que nós temos aqui na carga, ela é chamada de ripple. E aí, nas aulas seguintes, eu vou até ser um pouco repetitivo, mas eu vou colocar uma aula explicando melhor isso aqui tudo, porque é muito importante você entender o que acontece, o porquê das coisas, não só saber que as coisas são de uma certa maneira e pronto, acabou, mas você entender o porquê das coisas. Então, por isso, na próxima aula, nós vamos retomar esse assunto, eu vou explicar passo a passo como que esse circuito funciona só com o capacitor e na aula seguinte com o capacitor e com a carga. Então isso que eu estou explicando aqui agora é uma antevisão, vamos dizer assim, do que a gente vai ver nas próximas aulas, onde eu vou explicar mais lentamente, mais passo a passo. Tá, ok? Então eu espero que tenha ficado claro aí para vocês o papel do filtro capacitivo ligado aqui em paralelo com a carga, suavizando a forma de onda na carga, deixando ela mais próximo possível de um sinal de tensão contínua pura, reto, fixo, sem grandes oscilações. Então, vejam aí como ficaria a onda, e nós vimos que essa queda ela pode ser maior ou pode ser menor, dependendo do quê? Dependendo do valor do capacitor e dependendo também do valor da resistência da carga que eu quero armazenar. Tá? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho mais detalhadamente o papel do capacitor, o papel do filtro capacitivo nas fontes lineares. Eu vejo você na próxima aula. Dê um joinha e deixe seu comentário caso este vídeo tenha te ajudado. E até a próxima.